Para começar, o que é um provador de teorema? Ele é um programa de computador utilizado para verificar a validade de teoremas, ok? Aí vem a outra pergunta, o que é um teorema, né? Um teorema é uma afirmação que pode ser provada como verdadeira, ou seja, é uma proposição que pode ser provada como verdadeira. E aí ela pode ser verdadeira por si só, que aí ela uma tautologia, né? A gente já viu esse conceito de tautologia, que tautologia é algo que é sempre verdadeiro. Então, toda tautologia seria um teorema se ele estiver dentro de um sistema lógico. Por quê? Porque ele é verdadeiro por si só. Mas há também teoremas que eles são verdade considerando que outras sentenças são verdade, ok? Então, um teorema ele difere da tautologia por isso. Toda tautologia é um teorema, mas nem todo teorema é tautologia. Por quê? Porque o teorema ele pode ser verdade partindo do pressuposto que algumas outras coisas são verdade, ou seja, ele é uma implicação lógica de um conjunto de outras proposições. Ele pode ser uma implicação lógica de um conjunto de outras proposições, ok? Com os exemplos que a gente for dando, acho que vai ficar mais claro essa ideia do que é um teorema, né? Então, uh, na nossa prática aqui, para que a gente vai usar um provador de teorema? A gente vai utilizar esse provador para verificar a validade de consequências lógicas, de equivalências lógicas. Então, vocês fizeram alguns exercícios que eu falava, verifique se a implicação lógica a seguir é verdade, verifique se a equivalência lógica a seguir é válida. E aí vocês faziam lá, ou usando tabela verdade, ou usando método dedutivo, vocês provavam essa validade, né, ou a não validade dessas equivalências lógicas. Aqui a gente vai usar o provador de teorema para provar isso, para provar essa validade ou não das equivalências e das implicações lógicas. Também vamos usar para verificar se uma proposição é tautologia, contradição ou contingência. Também nós fizemos isso manualmente, né, usando tabela verdade. Quando tudo era verdade, tautologia. Quando tudo era mentira, tudo era falso, contradição. Quando podia ser verdade ou falso, era uma contingência. Então nós vamos usar também o provador de teorema para fazer esses exercícios que nós fizemos à mão. Por fim, nós vamos fazer aqui um exemplo onde nós temos um conjunto de, de proposições, que nós vamos chamar de axioma, mais à frente vocês vão entender, e vamos conjecturar alguma coisa. E aí o provador de teorema vai nos falar, olha, você pode assumir essa coisa como teorema, considerando que as outras são verdade. Isso é a base para a nossa próxima matéria, que a gente vai ver, nosso próximo conteúdo, que é a validação de argumentos, ok? Então, a gente vai trabalhar nessas três linhas, né, nessa aula, e vou dar exemplo das três, enfim, espero que fique mais claro, ok? Então, como ferramenta, nós vamos utilizar o TPTP, né? Na verdade, o TPTP é um ambiente, é uma interface web que dá acesso a vários provadores de teoremas, né? Ele é acessado a partir desse link que está aqui, né, tptp.org. E aí, ele te dá acesso a vários provadores. E a gente tem que selecionar o provador que a gente vai usar. Aqui com vocês eu vou usar o provador Z3, que é um provador que eu usei durante o meu doutorado, então eu já estou familiarizado com o comportamento dele, né? E para as coisas que nós vamos fazer aqui, ele é mais do que suficiente, ok? Então, assim, nós vamos acessar o TPTP nessa URL que está aqui, e aí, na hora de executar, nós vamos ver lá que tem vários provadores que você pode selecionar, você pode mandar executar em todos, mas para simplificar, nós vamos executar só no Z3. A gente vai selecionar só o Z3, ok? Na hora dos exemplos eu vou mostrar para vocês, beleza? Antes de entrar na prática, vamos falar um pouquinho da sintaxe, né, do TPTP, né? Como toda, assim como a linguagem de programação, né, o TPTP tem uma sintaxe que ele segue para conseguir provar os teoremas. Então, deixa eu colocar o apontador aqui. Então, vamos lá. As regras em TPTP, né, que a gente vai colocar lá, vão ter esse formato aqui, ó. Vai começar com FOF sempre. O que é FOF? É uma alusão ao fato de nós usarmos o subconjunto da lógica de primeira ordem, First Order Logics, ok?
Não se preocupem com isso, né? Usem isso como uma palavra-chave. Mais para frente, quando a gente falar de lógica de predicados, aí eu vou dar uma pincelada para vocês, diferente de lógica de primeira ordem, lógica de segunda, né? Aqui nós estamos usando lógica proposicional, né, que pode ser interpretado como uma lógica de primeira ordem, um subset, na verdade, né, de lógica de primeira ordem. Então, enfim, sempre antes das regras a gente vai colocar FOF para indicar isso, ok? Depois do FOF, a gente tem que dar um nome para a nossa proposição. Esse nome aqui vocês podem dar um nome qualquer. Por exemplo, nessa regra aqui, eu dei um nome a ela de identidade da disjunção, ok? Uma regra que vocês têm que seguir é que esse nome não pode começar com letra maiúscula. Por isso que meu identidade aqui, ó, o I está minúsculo, ok? Então é FOF, abre parênteses e vem o nome da proposição que você está fazendo. Esse nome pode ser qualquer nome, tá? Se você vai dar um nome que te facilite identificar depois o objetivo daquela proposição, ok? Depois disso, você vai falar o tipo da proposição. Você vai dar uma vírgula, né? E falar o tipo da proposição. Nós vamos trabalhar com dois tipos de proposição: axioma e conjectura, ok? A princípio, vamos trabalhar só com conjectura. No último exemplo, eu vou inserir axiomas. Mas o que é isso, né? O que quer dizer ser uma conjectura? Conjectura quer dizer que é algo que você quer testar se é verdade, ok? Você está conjecturando que aquilo é verdade. Então, o que você está falando para ele é: essa minha regra aqui, na verdade, é um teste. Eu quero testar se ela é verdade. Por isso a gente coloca a palavra conjectura. Na verdade, em inglês, né? Conjecture. Ok? Depois disso, põe uma vírgula e aí vem a proposição em si que você está querendo escrever. Ok? Essa proposição vem entre parênteses. Beleza? A proposição que nós estamos fazendo aqui é não P ou P. Você já deve ter notado, então, que o não tudo bem, a gente já é como a gente vem usando, né? Mas o ou aqui, ó, tá totalmente diferente do que nós usamos, né? Então, a gente vai ver que a sintaxe, na sintaxe dessas ferramentas lógicas, a convenção dos conectivos lógicos é um pouquinho diferente do que a gente faz no papel, tá? A gente vai ver aqui, mas enfim, no próximo slide eu vou mostrar a convenção para cada conectivo, né? O que é o ou, o que é o e, o que é o não. O não a gente já está vendo aqui que é igualzinho, né? E o ou é essa barra vertical. Mas o que é importante vocês entenderem neste ponto é a sintaxe geral, né, de uma conjectura em TP-TP. Você começa com FOF, para falar que você está usando um subconjunto de lógica de primeira ordem, abre o parêntese, depois de abrir o parêntese, você coloca o nome da sua proposição, é um nome qualquer que você vai colocar para identificar aquilo ali, desde que comece com letra minúscula, ok? Vírgula, conjectura, a gente vai ver depois que aqui a gente poderia ser axioma também, mas por enquanto vamos trabalhar só com conjectura. Na verdade, quando a gente fala que é uma conjectura, a gente está falando que a gente quer testar se aquilo ali é sempre verdade, ou seja, se aquilo que a gente está colocando ali é um teorema, ok? Então, depois disso, vírgula, e aí a proposição que você quer testar em si. Aqui você fecha o parênteses que você abriu aqui em cima do FOF e ponto final, ok? Então, essa é a sintaxe. Quanto aos conectivos, são esses os conectivos que a gente usa no TP-TP. Não no TP-TP apenas, mas em boa parte dessas ferramentas, desses provadores de teorema. A conjunção, né, o E, ele é representado por um E comercial, ok? A disjunção, o ou, é por essa barrinha vertical aqui. A negação é pelo tio. O condicional, né, que era a setinha, passa a ser representado por um igual e um sinal de maior que, e o bicondicional, um sinal de menor que igual maior que, meio que representando aquela seta mesmo de duas pontas, ok? Então é só ficar atento quanto a isso aqui. No resto, é o que a mesma lógica que a gente segue fazendo as nossas proposições no papel, ok? Só que ao invés de colocar o circunflexo lá para o E, a gente vai colocar o E comercial. Ao invés de colocar aquele Vzinho lá para o O, a gente vai colocar essa barra. O não continua sendo tio, a seta, né, vai ser representada por igual ou maior, e o bicondicional, que é a seta de ponta dupla, menor que, igual, maior que. Beleza? Beleza, e aí a gente vai rodar o programa. Quando a gente rodar o programa,
O Z3, né, dentro do TPTP, vai nos dar uma dessas duas respostas aqui, ó. Ou vai falar que é um teorema, ou vai falar que é counter-satisfiable. O que é isso? Counter-satisfatível, né? Se ele falar que é um teorema, isso indica que aquela conjectura que nós testamos é um teorema. Opa, faltou um ezinho aqui, tá? Então indica que a conjectura é um teorema, ou seja, que aquilo ali é verdade, dado que, que ele está assumindo que os axiomas são verdade. Nos primeiros testes a gente não vai colocar axioma nenhum, beleza? Então, nos primeiros testes, quando ele falar que é um teorema, já que não tem axioma nenhum, isso indica que aquela conjectura que a gente colocou ali é sempre verdade. Ou seja, que ela é uma tautologia. Beleza? Já quando ele fala que é counter-satisfiable, isso indica que a conjectura não é sempre verdade, ou ela é contra-satisfatível. Né? Ou seja, é possível achar valores que tornem aquela proposição falsa. Tranquilo? Então, se é possível achar valores que a tornam falsa, significa que ela não é um teorema. E no caso específico aqui do começo, que a gente vai fazer sem nenhum axioma, né, só a própria conjectura, isso indica que ela não é uma tautologia. Ok? Beleza? Então, agora vamos partir para os testes, né, para mostrar mesmo a prática, né, na ferramenta. Ok? Vou fazer isso num próximo vídeo, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, esse vídeo vai ficar só com essa teoria. É importante que vocês saibam essas teorias, anotem isso, tá? Tem uma folhinha do seu lado aí com essas coisas anotadas, o que significa ser um teorema, ou ser contra-satisfatível, aquela parte da sintaxe, né? Essa parte aqui, ó, da sintaxe, com quais são os conectivos, e essa sintaxe aqui, ó, começa sempre por FOF, abre parênteses, o nome da proposição, se é uma conjectura ou não. Né? Anotem isso no papel, que vai facilitar, né, a vida de vocês na hora de utilizar a ferramenta, ok? Então é isso. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre o uso prático da ferramenta.